informações, as últimas informações desse caso, e nós daqui do programa estamos solidarizados com a família que está enfrentando toda essa tristeza, né? Então, o filho de uma das vítimas executou os homicídios por causa de uma suposta herança deixada pela mãe dele, que faleceu de câncer em maio de 2012. E também há suspeitas de que ele procurava pegar o dinheiro do pai, fruto de vendas de uns barcos. Vamos ver a reportagem. Os acusados do triplo homicídio foram ouvidos ontem à noite na Delegacia Especializada de Homicídios. Entre os suspeitos, o filho de uma das vítimas, o publicitário Jimmy Robert Brito, de 30 anos. Ele foi entregue à polícia pelos comparsas que o acusaram de ter assassinado o pai Roberval Brito, a tia Gracilene Belota e a prima Gabriela Belota por causa de uma herança de família. As 3 vítimas foram encontradas estranguladas em suas casas ontem pela manhã. Praticamente tudo leva a crer que essa motivação foi justamente por uma questão de herança e utilizou mais de 4 participantes. Nesse exato momento nós vamos continuar com as acariações. Estamos esperando os exames de papiloscopia para que a prova técnica científica possa robustecer o trabalho do inquérito policial. De acordo com a polícia, Rodrigo de Moraes Alves e Juan Pablo participaram dos crimes com Jimmy. Eles foram localizados depois de uma testemunha ter reconhecido o carro da vítima na casa de Roberval, no São Raimundo. O veículo foi abandonado logo depois dos assassinatos na Avenida 7 de Setembro, centro de Manaus. Em depoimento, Jimmy negou os crimes, mas o companheiro dele, Rodrigo, confirmou. Rodrigo confirma realmente tudo como foi que aconteceu e que o planejamento foi feito 3 semanas atrás. Nessas imagens publicadas em uma rede social na internet, Jimmy aparece com o pai, a mãe falecida, a tia e a prima. De acordo com as investigações, as duas também teriam sido assassinadas por causa da herança. Hoje pela manhã, outras testemunhas serão ouvidas na Delegacia de Homicídios. Em Manaus são 11h50. Nós recebemos no programa agora, neste momento, o delegado Emerson Negreiros, que é diretor do Departamento de Polícia Metropolitana aqui da nossa capital. Delegado, a gente acabou de observar uma reportagem que narrou alguns fatos que sucederam após o início das investigações. O que a polícia traz de novo neste momento? Bem, nesse exato momento, nós podemos confirmar a prisão, até ontem à noite, como nós confirmar a prisão dos 3, do Jimmy, do Rodrigo e do Bruno, né, em flagrante. Até ontem à noite nós tínhamos 5 nomes, né, só que no decorrer das investigações, na madrugada e até o amanhecer, ficou tudo comprovado que seriam os 3, né. Os outros 2 não teriam participação efetiva pelo conjunto, pelas investigações todas que encetaram pelo trabalho da polícia, que possibilitaram confirmar tanto a autoria do crime, segundo as informações do Rodrigo e do próprio Bruno, né, que participaram, executaram do crime, a prisão dos 3 em flagrante por triplo homicídio. Quando foi que a polícia chegou até eles? Como foi esse momento? De que maneira a polícia chegou até os 3, a esses 3 nomes? Bem, eu gostaria assim de enfatizar o trabalho, assim, o investimento do governo, né, no sistema de segurança pública do Estado, do qual a Polícia Civil faz parte, que possibilitaram argumentar para nós uma tecnologia, um novo aparato para que nós pudéssemos desenvolver nosso trabalho. O dinamismo da ação da polícia, esse dinamismo de ação da polícia, tanto na chegada da cena do crime ao local, né, a cena do crime, o corpo, o local, possibilitaram dar as primeiras impressões do crime juntamente com o trabalho de polícia técnica e científica. A partir desse momento, nós passamos a ter, não houve arrombamento nenhum no local, a entrada foi franca. A entrada do veículo que entrou, no caso o Gol Prata, teve a chancela, é alguém que seria conhecido, possivelmente. Não imaginaríamos, nem poderíamos confirmar que seria alguma pessoa ligada à família, né? Ligada à família. E não levaram nada do local, né? As resistências, aparentemente, pelos corpos foram mínimas possíveis. Então, descartamos a hipótese de roubo e tudo, vendo o cenário, a situação, a prova técnica científica levantada de uma forma preliminar,
possibilitou, naquele mesmo momento que estava o local do crime, a preservação. Preservação do local do crime é fundamental para a ação da polícia. Preservação, ação rápida, concatenada. Nós trabalhamos com o departamento, com a Delegacia de Homicídios, com a Seccional Centro-Sul, de diversos pontos da cidade, levantando, checando todas as informações o mais rápido possível, arrimadas também com subsídios da Polícia Técnica e Científica. As imagens da câmera de segurança do condomínio foram usadas, foram avaliadas nesse momento de investigação? Não. Nesse momento, não. Elas estão sendo trabalhadas, as imagens da câmera de segurança, mas no próprio local do crime, que o Jimmy retorna, está próximo à casa vizinha, ele está passando mal, chega o Rodrigo. E o Rodrigo tem sinais visíveis, tanto no corpo, aqui no pescoço, como no pulso, de arranhões, que justamente foi o que a Gabriela, quando ela foi abordada no quarto e tal, ela tentou reagir, ele ficou com esses sinais, né? Então, nesse conjunto todo, essa situação, quando a situação foi se fechando, possibilitou ao próprio Rodrigo, né, começar a passar, a informar tudo, que aí a montagem desse quebra-cabeça foi possível, a robustez das provas e a solução de um caso assim, em menos de 24 horas, sem atropelar, né? Eu gosto de enfatizar, sem nosso trabalho, sem disparar um tiro, nada, com o trabalho de inteligência, sem que a polícia precisasse, o sistema de segurança precisasse colocar a pressa na frente da prudência. É claro que esse caso teve uma repercussão maior em razão da situação simultânea em 2 locais da cidade, né? Que até então, de uma mesma família. Então, nós poderíamos dizer assim, nós damos atenção para todos os casos, e esse daqui não seria diferente, mas é que ele chamou a atenção, Rodrigo apareceu no local e foi uma atitude, nós podemos dizer, de amadores também, né? De amadores que subestimaram assim, o trabalho da polícia. Delegado, eles já confessaram, o Rodrigo, por exemplo, ele falou como foi executado esse crime, quem morreu primeiro, como eles fizeram? O senhor pode relatar para a gente? Bem, segundo os relatos... sucessão de fatos. Segundo o relato, o Rodrigo fala, bem como o Bruno, volto a falar, eles dão a entrada, primeiro ocorre a morte no Parque Solimões, da mãe, da filha, da Gabriela, e após isso, até o horário, porque o Jimmy, ele passa, segundo todos os relatos do Rodrigo, confirmado pelo Bruno, o Rodrigo liga para a empregada, pega a informação de quem está na casa, aliás, desculpe, o Jimmy liga e pega a informação, entra no condomínio, aparentemente só, mas os dois estão lá, entra na casa, leva o cachorro para passear, e é o momento que eles fazem a incursão dentro da casa, assassinando a senhora e justamente a sua filha, que é abordada no quarto, né? O Jimmy estava nesse momento? Ou ele havia saído? O Jimmy havia saído com o cachorro e volta. Então, quer dizer, essa montagem, quem entrou viu somente o Jimmy, e aí eles já confirmam que já estavam lá. É o momento da entrada, as imagens sendo trabalhadas. Então, nesse momento que ocorre o crime, quando eles vão para o outro lado da cidade, São Raimundo, eles já sabem o horário, justamente. Eles confessam quem eles mataram primeiro? No local? Primeiro a senhora e depois a mãe. Quase tempo simultâneo, né? A ação dele. Porque o primeiro ato foi por asfixia. O primeiro ato foi por asfixia. Depois de cometer asfixia, né? Praticou asfixia, né? Até para que não pudesse haver, foi passado o que? Filmito, né? Depois foi feito, provavelmente ele usou um produto, né? Usou um produto e tal, asfixiou para que não tivesse nenhum alarde na situação. Eles executaram a morte desse sentido, dentro do condomínio, né? Já que havia vizinhança e tal, então foi tudo planejado. O Rodrigo informa que esse planejamento, segundo informações do Rodrigo, foi feito pelo Jimmy 3 semanas atrás. 3 semanas atrás ele faz o planejo, e que a motivação, segundo o Rodrigo, seria por motivo de herança, que ele iria receber uma parte. Cumpre destacar que o Rodrigo e o Jimmy têm um relacionamento amoroso, ok? Confirmado pelo próprio Jimmy, E foi ele que recrutou para esse planejamento. Então o planejamento foi do Jimmy, emprestar os carros das pessoas que não sabiam sua finalidade, foi também praticamente pelo Jimmy, e foi recrutado também o Bruno para a execução desse crime. O pai dele
por ser um senhor de idade, já sendo pro outro lado da cidade, na Zona Oeste, o pai dele já tinha aqueles hábitos, apesar da idade, curtindo tanto que ele dormia com a televisão ligada, com a Band, ouvindo ali um canal de televisão, e foi o momento que eles chegaram até lá e não tiveram dificuldade, executaram da mesma forma o crime, já no bairro de São Raimundo. Então, essa foi a dinâmica dos fatos, assim que se desenrolou. Essa herança, delegado, assim, ficou constatado que esse seria realmente o motivo, a motivação? Que herança é essa? Onde ela está? De quem é? Não. Essas informações que nós estamos repassando nesse momento da investigação, basicamente, o caso foi resolvido em menos de 24 horas. Foi submetido à careação. Até mesmo ontem, após ter essas imagens, ter conversado com a imprensa que estava lá, nós conseguimos a localização em azimuth, em Manaus, da roupa do Rodrigo com as marcas de sangue que estão lá do laboratório de DNA. Laboratório de DNA, para que nós possamos obter a resposta. Então nós temos as marcas de sangue na roupa do Rodrigo que foi deixado no local. Então isso aqui está submetido à perícia, né? Isso já foi. Pela parte da manhã, com as acariações e tudo, foi chegada a decisão até já quase 5h30, 5 horas da manhã, trabalhamos a noite toda e chegamos à conclusão da prisão dos 3, foi feita a prisão em flagrante, mas a situação continua desenrolando. A herança, julgando uma hipótese de coisa, é uma informação que o Jimmy repassa ao Rodrigo. Isso não quer dizer, nosso questionamento é o seguinte, ele seria herdeiro, teria realmente essa motivação? Pode não ser, né? Essa é uma situação externada que a polícia vai seguir numa linha de investigação, nós temos um prazo para concluir isso aí, numa linha de investigação que possa comprovar, embora não indispensável para a realização do flagrante, né, que possa confirmar se realmente foi essa herança. Porque é ele o único filho, existia algum desentendimento, seu pai tinha conhecimento que ele era homossexual, teria tido alguma motivação, mas o que intriga muito mais, não da questão do pai, que o relacionamento não fosse dos melhores, mas a tia, ele chegou a morar mais de 1 ano com a própria tia. Então, quer dizer, ele tinha todo aquilo que o levaria a executar ou matar a própria tia. Outra coisa que nos chama a atenção, ele é uma pessoa fria, inteligente, racional, em nenhum momento esboçou nenhum tipo de sentimento, perdeu o pai, perdeu a tia, a prima, né? Nenhum tipo de ressentimento. Então ele se concatenou de uma forma muito racional, inteligente, de ficar bem atento ao interrogatório e responder as questões, embora totalmente dissociado da realidade fática, investigativa da prova policial. Ele nega a participação. Ele nega. Ele confirma que esteve lá, até a parte da história, que saiu com o cachorro para passear. Depois não sabe mais de nada. A Polícia Técnica Científica encontrou amostras de tecido, já que houve indícios de luta corporal entre as unhas das vítimas. Esse material vai ser submetido a exame de DNA? Esse material já foi recolhido, está sendo submetido a exame pelo Departamento de Polícia Técnica Científica. O nosso departamento, a atuação da Polícia Técnica Científica é fundamental. É um direito do preso, de quem está sendo acusado nessa fase, de realmente, é um direito natural de negar, né, a ação. Nós tentamos trabalhar de uma forma muito cautelosa, mas de forma firme, a levar todos os elementos que possam comprovar robustez, e essa robustez vem além de não só com a linha investigativa, mas com a prova científica, seja pela papiloscopia com os exames, seja pelos resultados de DNA, todos foram coletados e que poderão confirmar. Como que o Jimmy sai com o cachorro, de repente o cachorro aparece pendurado, morto pela coleira, veterinário foi feita a perícia, inclusive do próprio cachorro, né? Então ele sai com o cachorro e depois não sabe mais o que aconteceu. Então, a própria cena do crime contradiz o depoimento. Contradiz o depoimento somente do Jimmy, não do Rodrigo e não do Bruno, que caem como uma luva, perfeitamente com os fatos, já que eles não tiveram contato nenhum após esse crime, porque a polícia já teve intervenção no local, eles só tiveram contato já ontem à noite por motivo da acareação, para destacar alguns pontos contraditórios do depoimento somente do Jimmy, não do Rodrigo nem
Bruno. Delegado, a gente vai dar uma pausa nesse momento porque a Márcia Lasmar vai trazer informações sobre o velório da família que acontece neste momento em uma funerária aqui de Manaus. Márcia.